Semana passada nós tivemos uma pequena introdução sobre a numerologia. Hoje nós vamos falar sobre a numerologia no campo de data de nascimento. O que isso pode te trazer de clareza nesse universo tão grandioso e magnífico que é a numerologia? Vamos acompanhar? Bom, então vamos aqui para alguns exemplos de como que funciona na prática a numerologia básica, que seria a pitagórica mesmo, para entender a data de aniversário, por exemplo. Que aí dentro da numerologia pitagórica a gente fala de número do destino. Aqui tem, por exemplo, a data 29/6/1984. Então, a gente vai fazer o quê? Vai somar número por número. Então, é o 2, mais 9, mais 0, mais 6, mais 1, mais 9, mais 8, mais 4. Aí, no total, vai dar 39. Quando dá esse número, não é o número final, porque a gente precisa chegar a um único algarismo. Então, a gente vai somar o 3 mais 9. Vai para o número 12. Do 12, a gente vai reduzir a um único número, que dá 3. Então, o que essa pessoa tem aqui de característica? A área da comunicação, a área de conseguir transmitir o que precisa, resolver muito fácil as coisas, entender muito fácil as coisas que tem ali. Tem uma questão de perfeccionismo também. Não é igual o número 7. O número 7 ele puxa muito mais, né? Por conta de toda a questão analítica. Mas ele também puxa para o lado do perfeccionismo. Indo para o segundo exemplo aqui, a gente tem o número 13, 2 e 1970. Então, fazendo de novo a soma. 1 mais 3, 0 mais 2, mais 1, mais 9, mais 7, mais o 0. No total, vai dar o número 23, para chegar em um único algarismo, número 5. Número 5 é o número da mudança. Então, a pessoa ela é uma pessoa que vai resistir bastante à mudança, porém, no momento em que ela resolver mudar, é radicalmente. É um número que ele traz muito forte isso e traz também o olhar para onde você precisa mudar na sua vida. Quais são as questões ali. E isso vai ficar permanentemente no campo da pessoa por conta de ser o número do destino. Então, ela sempre vai acabar lidando com mudanças na sua vida. Isso pode ser dentro de qualquer área, tá? Não é necessariamente uma área específica. Mas, se for colocar, por exemplo, numa área de trabalho, como eu expliquei do número 3, uma área de trabalho boa para quem trabalha com o número 5 é de decoração também, mas de uma maneira de, precisa fazer uma reforma de alguma coisa, precisa trabalhar dentro de alguma coisa que o tempo todo tem esse movimento de mudança. Então, talvez a pintura, talvez lidar com programações, com agendas, todas essas questões. Ela acaba sendo um pouco mais fácil, né, para essas pessoas por conta da mudança. O tempo todo tá ali na vida dela. E aqui a gente tem o último número, né, o último, a data de nascimento, para dar o exemplo. 29/11/1996. E aí aqui tem o caso de um dos números chaves. Então, nós fizemos a soma, o total dá 38, e do 38 a soma é 11. Se chega no 11 ou no 22, a gente não vai reduzir. Lembra que eu expliquei? Que ele vai ter a característica do número 2, então 1 mais 1, vai dar a característica do número 2, essa questão de adaptação e tudo mais. E mais essa questão desse canal, né, livre com a espiritualidade.
Nesse caso, são pessoas que têm essa questão da união, essa questão da colaboração, flexibilidade, questão de o tempo todo saber se adaptar, né, com as situações, mas ela também vai ter essa questão da espiritualidade em si. A intuição aqui é muito forte. É muito fácil e simples uma pessoa de número 11, ela conseguir até mesmo perceber algumas escritas diferentes, alguns desenhos diferentes, virem algumas imagens, porque a intuição dessa pessoa ela é muito maior do que o comum, do que a gente está acostumado. Isso por conta dessa ligação direta, né, com o plano espiritual. O mesmo se encaixa no número 22 e no número 33. Então, basicamente, é assim que a gente faz, tá? A soma da numerologia básica, né? Para entender qual é o seu caminho do destino. Esse caminho do destino, ele é um momento em que você para realmente olhar os fatores, os ciclos da sua vida, e onde você percebe que sempre tem alguma coisa em relação a você que está ali o tempo todo no seu campo. Então, pode ser sim dentro da profissão, pode ser uma situação com alguém, pode ser algum tipo de padrão mesmo, né? Das situações, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa parte aqui que eu expliquei e ensinei aqui para vocês é só um pedacinho daquilo que a gente pode pegar de autoconhecimento dentro da numerologia. É claro que a pessoa não vai ser 100% aquilo, porque existe uma criação por trás, existe o número do nome por trás disso, as outras vertentes que eu expliquei dos perfis. Então, a gente pode pegar e fazer uma mistura, basicamente, para ir trazendo mais e puxando mais esse autoconhecimento. Então, misturar esse entendimento da numerologia básica junto com as características que você já conhece do seu signo, junto com algum outro tipo de perfil que foi traçado, né? Juntar cada uma dessas questões, dessas crenças limitantes que existem no seu campo. Tudo isso vai acabar formando quem você é hoje. Vamos trazer então a numerologia para uma coisinha um pouquinho mais prática ainda. Provavelmente você já ouviu, né? Toda vez que vai mudar o ano, passa em algum lugar, esse ano vai ser o ano tal, esse ano é ano da soma tal. Isso também está dentro da numerologia. Então, o que isso significa? Assim como os números da nossa casa também podem revelar o que acontece, os problemas que acontecem dentro de casa, ou as melhores formas de conseguir entender o que acontece para ter uma resolução mesmo, as coisas acontecem na hora que a gente vai ver a soma do ano. Então, se a gente pegar até para misturar um pouquinho aqui do assunto de numerologia com carta e pegar um pouco de estudo com tarô básico, né? Ano passado, em 2020, nós estávamos no ano 4 e o ano 4 também era o ano do imperador. Então, na hora que você pega isso para analisar de como que foi o ano, o que aconteceu, né, a força que estava regendo ali todo, a gente vai ver que foi um ano muito quadradinho, onde literalmente foi difícil, né? Foi um ano muito desafiador. Foi um ano que as coisas precisavam ser olhadas de uma maneira a colocar organização, né? Colocar ordem nas coisas. E por que a carta do imperador? O que isso tem a ver? Dentro do tarô, o número 4, né? É o imperador. E ele é uma carta, um arquétipo que traz muito forte essa questão de colocar ordem nas coisas. De encaixar, de mandar, de colocar limitação em cada momento.
quando a gente pega esse ano de 2021, estamos no ano da mudança. Então, o 2 mais 0 mais 2 mais 1, que vai dar o número 5. Então, o número 5, ele trazendo também esses aspectos, ele vai mostrar as mudanças que estão ocorrendo. Então, analisando muito bem esses 2 anos, né? Número 4 e número 5, vai percebendo o que foi acontecendo do ano passado para cá. Como que isso gerou, né? No todo, no coletivo. Você consegue perceber que o número 4 ali, ele fez a gente ficar dentro de uma caixinha, literalmente? Fez a gente ter que olhar para essa questão toda de se reorganizar, de colocar uma nova ordem. Se reorganizar, colocar uma nova ordem, colocar uma nova roupagem. E agora tá tudo sendo transformado, tudo sendo mostrado de maneiras totalmente diferentes. E muita gente conseguiu se adaptar. Pois é, isso tem muito a ver com o ano de 2020 e 2021, que são 4 e 5. Principalmente no ano que estamos, o número 5. Como ele fala muito dessas mudanças, muito de coisa que está por vir, então a gente vai analisando e percebendo como que foi acontecendo, como que foi a escala do coletivo como um todo, né, das mudanças que aconteceu dentro e fora das notícias, o que aconteceu da vida das pessoas. Será que você conseguiu analisar aquilo que você fez lá no ano 4? O que você olhou para dentro de você? O que você colocou limite? O que você não colocou limite? Como é que tá isso agora nesse ano 5? Você tá conseguindo lidar com essas mudanças? Tá conseguindo lidar com o novo? Como que tem sido isso? E percebe que a gente está trazendo aqui realmente o que aconteceu daquela questão engessada, né? Que o número 4 ele é um número engessado, um número que, se a gente pega para analisar, ele é muito certinho, então acaba sendo uma coisa muito engessada, muito dura. E aí a hora que a gente vai pegar, por exemplo, o ano que estamos, é um número um pouco mais livre, um número que traz mais fluidez, né? Por conta dessa palavra muito forte de transformação e de mudança. Então, você quando percebe como que se faz isso, como traz isso para o dia a dia, consegue analisar como que funciona. Se a gente pegar então o que eu tinha comentado sobre o número das casas, então se você pegar a soma, né, de uma casa que vai dar 8, por exemplo, é uma casa que tende a ter uma prosperidade mútua o tempo todo. Porque o 8, por ele ser o número do símbolo, né, do infinito, ele traz então a prosperidade para o todo. Então, normalmente as casas que dão a soma de número 8 são casas que têm uma prosperidade muito mais fácil. Um outro exemplo que é ótimo para usar se você trabalha como autônomo e você precisa sempre trabalhar com prosperidade no lado financeiro, na hora que for colocar preço nas suas coisas, que tal você usar a numerologia e colocar os números, né? Fazer a divisão para que no final dê o número 8. O número 8, ele fala muito de prosperidade e ele traz muito bem isso. Então, a hora que você também pega o número 8 e transforma ele para você entender ele como funciona de fato, ele vai trazer a comunhão, a congruência e sempre a elevação da prosperidade na sua vida, por conta desse espiral, por conta dessas curvas. E além disso, ele é um ótimo número para a gente poder também analisar dentro do nosso DNA como é que funciona a fita de DNA, né? Percebe que a fita, na hora que você desfaz as torções, é uma escadinha.
Então, é como se a gente analisasse de uma forma de uma escadinha do sucesso. E aí, na hora que você torce, vira o número 8. E olha que curioso. É como se o 8, ele sempre vai ter essa escadinha. Então, por isso que ele é um número de prosperidade também. Então, ele sempre vai estar prosperando para o sucesso, sempre trazendo mais o caminho para o topo, o caminho para realmente seguir e o seu destino ali, né? O que você está querendo como meta. Então, para você conseguir entender melhor como que isso funciona no dia a dia, essa é uma explicação um pouquinho mais básica e trazer também para você olhar e fazer essa experiência de fazer a soma da sua casa, por exemplo, e começar a trazer harmonia para dentro de casa. Isso vai com certeza trazer uma ressignificação, né, para as coisas que estão acontecendo e o que de fato tem aí para ser mudado. Autoconhecimento, ele não é somente um autoconhecimento para dentro, tá? Não é só nosso autoconhecimento com nós, né? Com o nosso eu, nosso interior. Ele também é um autoconhecimento para você conseguir destravar quem é você e olhar com novos olhos para a situação como um todo, para o ambiente que você está, para onde você trabalha. Então, automaticamente, essa numerologia ela vai trazer sim um novo olhar, um novo aspecto. E assim como eu disse em alguns momentos sobre perguntas, quando você junta essas duas coisas, vira uma coisa muito mais fácil ainda de entender como que funciona o seu entorno. Espero que vocês tenham gostado dessa nova roupagem, né? Para entender como que funciona o seu eu e o seu entorno. E aí, gostou? Achou interessante? Que tal você fazer a sua própria numerologia e mandar pra gente na nossa rede social para saber se realmente bateu aquilo que foi dito, como é que foi aí, se você até se divertiu fazendo a numerologia da sua data de nascimento ou a data de nascimento das pessoas da sua casa. Manda pra gente que a gente vai adorar saber. E se você também tiver alguma dúvida sobre a numerologia, também pode mandar. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.